Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Next Level. Se você é novo no canal, muito prazer, eu sou o Paul Barramondes, sou executivo global de Supply Chain, especialista em recolocação e transição de carreira. Este canal tem um único objetivo, levar você e a sua carreira para o próximo nível. E para isso, nós trazemos executivos para compartilhar a sua trajetória, as dificuldades e dar um pouquinho da carreira deles, dar dicas para que você possa evitar percalços e obstáculos ao longo da sua carreira e que possa aprender. Então pega papel e caneta aí para anotar os vários insights que a gente vai ter hoje com o convidado. Mas antes, eu vou te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar, que isso nos ajuda a fazer o canal crescer e trazer cada vez mais executivos como o que eu vou receber hoje. Eu tenho a honra de te apresentar o Marcos Abraão. Ele é coordenador de projetos, carreira com mais de 10 anos de experiência na gestão de projetos, melhoria contínua. Ele é engenheiro de formação, tem graduação aqui na Universidade Federal Fluminense e também na Universidade de Wisconsin, uma graduação sanduíche. E nós vamos falar um pouquinho sobre a carreira dele. Marcos, muito obrigado pelo seu tempo e por estar aqui para compartilhar conhecimento. Obrigado, Paul. Obrigado, pessoal. Uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Bacana. Marcos, gestão de projetos, algo tão complexo. Cara, a gente fala de gestão de projetos, mas a gente sabe que um gestor de projetos, normalmente, ele tem que gerenciar equipes que não é dele. Tem que ter várias skills, várias certificações. Fala para mim, como a área de projetos entrou na sua vida? Bom, a área de projetos entrou na minha vida ainda no período da faculdade. O início da engenharia, ele é muito teórico e eu sou extremamente pragmático. Então, eu achei muito cru aquilo de ficar só na teoria. Então, eu fui buscar caminhos para me profissionalizar, me preparar para o mercado. E eu diria que o ponto de partida que eu tive foi um projeto de iniciação científica que eu fiz. Apesar de eu não ter me identificado muito com o tema, a ideia de pegar um presente, pegar um futuro e definir etapas para você chegar num lugar, estabelecer um cronograma, ver o que dá certo, o que dá errado, como medir isso. Eu me encantei com esse caminho de construir coisas, né? De cara, eu não sabia que isso chamava gestão de projetos, mas logo quando eu entrei posteriormente na empresa Júnior, eu me encontrei ali, porque eu trabalhei justamente com gestão de projetos para projetos de consultoria para micro e pequenas empresas, né? Implementando modelos e sistemas de gestão e, essencialmente, melhoria de processos. Então, eu acho que o meu ponto de partida foi já na graduação. Como eu gosto muito de aprender, eu acho que acaba casando muito também com esse perfil de projetos, de constantemente estar pegando uma coisa diferente, um desafio diferente. Que espetacular, cara. A empresa Júnior é uma experiência muito importante para quem está na graduação Sim, e que consegue estar ali junto à faculdade, implementando projetos que, na verdade, você já está trazendo a experiência sem verdade. mesmo ter entrado no mundo corporativo, né? Sim. Isso contribui bastante. Tem o apoio, inclusive, de professores, né? Então, além de ter profissionais que já passaram pela empresa Júnior, compõem um board, você tem a orientação dessa galera mais velha, mas também de professores que vão ali apoiando nesses projetos de consultoria. Eu diria que é uma jornada muito interessante para o neófito, né? Para quem está começando a carreira, porque ali justamente você vai poder encontrar o que você gosta, seja dentro de projetos ou de outras áreas também dentro da empresa Júnior. E como é que foi essa jornada para você entrar na empresa Júnior? Como é que foi esse processo? Até para dar dicas para quem está iniciando na carreira, como é que pode fazer parte dentro da sua faculdade de uma empresa Júnior? Bom, o primeiro passo é você buscar saber se tem uma empresa júnior ou algum projeto de extensão parecido. Geralmente, o processo de ingresso se passa ali por uma seletiva. Você vai fazer entrevistas, dinâmica de grupo, ou eventualmente uma prova objetiva. Então, após esse processo seletivo, vai haver um processo trainee no geral, onde você vai se preparar, vai ter que entregar um projeto para avaliar se você tem o perfil para estar trabalhando ali com esse tema, e passando nesse processo trainee, você ingressa como um consultor, podendo ali chegar a um cargo de líder e até um cargo de diretoria. Espetacular. Isso é no começo da faculdade ou já você precisa estar num estágio um pouco mais avançado? Geralmente não há um pré-requisito de tempo de duração que você já teve na graduação. No meu caso, eu comecei no terceiro ou quarto período, se não me engano. Então, um pouco no início, vamos dizer assim. Que bacana, ou seja, você teve todo o tempo de faculdade, já no início, já
trazendo experiência das pessoas que estão Sim. ali compondo a empresa júnior. Cara, sensacional. E fez toda a diferença no meu caso, até para eu encontrar o que eu gostava de fazer. Como eu comentei, eu comecei com a pesquisa, com a parte acadêmica. Vi que aquilo não fazia sentido para mim, que eu gostava de mais dinamismo e de desafios maiores, né? Maiores no sentido de que correspondessem às coisas que eu gosto de Sim, perfeito. fazer e transformação de processos, enfim. Então, fez Espetacular. muito sentido para mim. E, bom, você tem formação em Lean, Six Sigma, Agile, BPM. Então, você está composto ali de várias ferramentas que muitas vezes são, assim, pelo seu conceito, elas não são concorrentes, mas têm vieses diferentes. Então, eu vim do Verdade. automotivo, você tem o Lean Six Sigma, e aí você tem o Agile, e o Lean Six Sigma tem uma coisa mais formal, o DMAIC, você tem outras ferramentas ali que envolve. Já o Agile, você tem aquela coisa mais dinâmica. Então, quais foram Verdade. os passos chaves que te levaram para o Six Sigma, para o Agile, para o BPM? Bom, eu diria que cada empresa que eu trabalhei tinha uma cultura muito diferente, de setores diferentes. Então, por uma vivência generalista mesmo de carreira, em cada empresa que eu atuei, eu pude trabalhar com um método diferente. Então, começando com o Lean Six Sigma. No setor automotivo, você tem que ter uma previsibilidade grande dos processos, né? E trabalhar bastante para corrigir ali quaisquer variações na produção. Então, faz muito sentido você utilizar um método de gestão de projetos, né, um framework, que vá possibilitar você garantir e olhar cada etapa num nível muito minucioso. Ou seja, o que você planeja e você tem que chegar num determinado resultado, vai se encaixar muito bem ali com aquelas rotinas e com aquela previsibilidade de resultados. Então, no setor automotivo fez muito sentido para mim trabalhar com o Lean Six Sigma. Eu fiz um projeto de redução de custos usando o método, consegui o resultado, o saving, e posteriormente, já numa área de consultoria, numa empresa do setor de consultoria, já foi outra realidade diferente. Por quê? Porque existia uma esteira de projetos, um PMO de projetos voltados à consultoria. Então, ali, o método que nós encontramos na época, que favorecesse aquele dinamismo de estar sempre priorizando coisas diferentes ali para o cliente, foi o método ágil através do Scrum. Então, a gente começou aplicando o Scrum raiz mesmo para projetos de consultoria, mas ao longo do tempo nós fomos personalizando também o método, até porque algum dos artefatos já não estava fazendo tanto sentido ali. Então, a principal lição, talvez até do Scrum mesmo, foi a adaptação a nível de realidade dos projetos. E o BPM já entrou na minha carreira no setor de varejo, né? Eu trabalhei numa empresa que é um master franqueado, tem uma quantidade grande de restaurantes. E para suportar a escala, né, dessa operação muito grande, fazia sentido uma estrutura orientada a processos de negócio, né? Processos de negócio forte vão favorecer ali um bom processo operacional também. Então, o BPM, que carrega todo um aparato de ferramentas, de práticas, encaixou muito bem para aquela realidade. A princípio, também fomos ali seguindo algo mais, assim, orientado, mais conectado com a teoria, de fazer os fluxos, de ter todas aquelas etapas, mas carregando a experiência anterior da consultoria, eu trouxe também para o time da gente ir adaptando alguns rituais conforme aquela velocidade de mudanças que o negócio tinha, né? Essa empresa, ela construía quase 50 restaurantes por ano. Então, um dinamismo muito grande e muita velocidade. Então, é importante que o frame de projetos e as soluções que a gente construísse para melhorar processos tivesse conectado com essa mudança. Então, fez muito sentido trazer essa personalização no BPM também. E acho que, para resumir, cada um como um todo, né, com demais experiências que eu tive também, para o profissional de projetos é importante experimentar os frames, mas principalmente adaptar a realidade da empresa. Não adianta você, às vezes, querer colocar algo muito técnico que as pessoas talvez não vão estar naquele nível de maturidade de gestão, ou os próprios processos da organização mesmo. Cara, espetacular. Eu tô pensando aqui, o quão difícil, e aí voltando para você, tá tirando um pouquinho das ferramentas, o quão difícil foi para você fazer esse ajuste, porque são vieses diferentes. Então, por exemplo, vou falar pela minha experiência própria, saí do automotivo e fui para uma empresa diametralmente oposta às ferramentas do automotivo. O automotivo tem várias ferramentas mais engessadas e tal. E aí, quando você vai para uma empresa, você tenta aplicar essas ferramentas, óbvio que você tem muita resistência.
Como eu já ouvi assim, Fato. pô, o equipamento não tem roda, né? Não tem marcha. Você não tem por que aplicar isso aqui. E, na verdade, a ideia era adaptar e não ser, né, cartesiano de querer implementar exatamente porque a gente sabe. Mas como é que foi esse processo para o Marcos? Como é que você conseguiu adaptar e, principalmente, ajustar esses vieses para você? Porque muitas vezes você se apaixona pela ferramenta, né? Como eu conheço muito Black Belt que é apaixonado pela ferramenta. Clubista de método, Exato, né? clubista de método, perfeito. Então, como é que foi para você? Obviamente, essas ferramentas te deram uma versatilidade muito grande como profissional, porque você consegue pegar o melhor delas e aplicar para qualquer segmento. Mas como foi esse processo interno para o Marcos de conseguir fluir? Olha, foi através assim, do autoquestionamento e também de ouvir o meu cliente, seja interno, externo, junto com as equipes que eu trabalhei. Mas partindo de mim, por exemplo, como eu falei, eu sou pragmático, então eu gosto de enxergar a aplicação daquilo para o que eu preciso resolver. Se eu tenho etapas que não vão agregar ali ou vão engessar, né, que foi o termo que você usou, vão especificar demais, gastar mais tempo e fugir talvez do foco principal, né, eu já acendo um alerta. Opa, será que faz sentido? Então foi isso talvez com cada método que eu trabalhei. E aí veio esse insight de trazer personalização. No exemplo do BPM, o BPM ele carrega lá fluxogramas muito extensos, arquitetura de processos com muitas camadas. Então, acho que o caminho que a gente encontrou na época para poder fazer essa personalização foi, inclusive, feedbacks das próprias pessoas. Poxa, por que eu estou fazendo um fluxo de mais de 40 atividades com 15 áreas, sendo que, às vezes, as pessoas não conhecem sequer a nomenclatura de fluxogramas, as terminologias. Será que não compensa a gente fazer algo mais simplificado, mais adaptado aqui à realidade? Que um processo está de uma forma nesse mês e dependendo daqui a 4, 5 meses, 2 áreas fundiram, mudou um indicador. Então, essa adaptação tem que ser viva, né, com o método. Né? O método tem que ser um meio para a gente atingir os resultados. Né? O foco sempre tem que ser o resultado. Então, a partir dessa curiosidade, né, esse questionamento, poxa, está fazendo sentido fazer assim? E também ouvir as pessoas, né? Acho que para qualquer profissional é essencial, assim, ouvir e entender a real necessidade, né? Isso passa também por uma avaliação de maturidade das pessoas e dos processos. Não adianta a gente colocar aqui uma Ferrari para uma pessoa pilotar, sendo que a pessoa não sequer está tirando carteira ainda. Então, acho que esse caminho de se questionar, no meu caso, foi o que fez sentido. E também ouvir as pessoas que eu trabalhava. Espetacular. Projetos, desafios. Eu não consigo desassociar a palavra projetos com desafios. Por quê? Eu costumo dizer, você planeja. Na hora que você vai para o campo de batalha, são N variáveis que, por mais que você tente colocar todas no planejamento, é impossível e vai acontecendo uma série de coisas. Então, eu queria que você compartilhasse um desafio que foi significativo para sua carreira e como é que você conseguiu dar a volta por cima. Sabe aquele desafio que assim, você vai deitar a cabeça para você assim, cara, eu não sei se eu vou conseguir sair dessa. Você teve alguma situação dessa na carreira? Poderia compartilhar com a gente? Tive sim, né? Acho que foi um projeto que foi muito marcante na minha carreira, por vários motivos. Foi um projeto industrial, quando eu estava no setor de consultoria. Esse projeto industrial ele é um projeto de implantação de um laboratório. Era um projeto Greenfield de CAPEX. Então, construí do zero um laboratório industrial. E eu tinha pouco tempo de formado, não conhecia normas regulamentadoras, o que é uma RT no CREA, normas ambientais, não sabia nada de atmosferas explosivas, porque era uma região de siderúrgica para tratamento de gases, então nível alto de periculosidade. Então, poxa, por onde eu começo, né? Então, acho que esse projeto foi um grande desafio, foi marcante para mim, porque eu precisei acessar um conhecimento que eu não tinha e ter uma aceleração da minha curva de aprendizado daquele tema muito rápida. Então, o meu primeiro passo foi contratar gente boa, ter gente boa para trabalhar comigo, uma vez que eu estava liderando esse projeto. Então, contratei uma equipe sênior e, junto com essa equipe, eu pude conseguir entregar esse projeto. Mas, no caso, assim, na parte de gestão, de relacionamento, não foi o meu maior desafio. O meu desafio mesmo foi de entender e de acelerar essa curva de aprendizado. Uma vez que
definindo o projeto, a gente tinha todo um trabalho de campo também, que foi o que você mencionou. A gente planeja muita coisa no escritório, mas quando a gente vai para a prática, houve uma intersecção da tubulação com a linha uma linha de cabeamento elétrico, por exemplo. Então, assim, como nós ainda não tínhamos um Revit, um software muito robusto, né, a gente precisou trabalhar com o que a gente tinha para poder, em campo e também ao longo do projeto, ir atendendo essas expectativas do cliente. Acho que deu muito certo. Foi, assim, acho que a chave para conseguir entregar esse projeto no prazo e com a eficiência de custo foi, assim, uma dedicação extrema. Foram meses trabalhando de segunda a segunda, já viramos noite. Então, Pedro de Paula, Leonan, Marcos Ernesto, meu time, poxa, foi, assim, foi incrível a nossa experiência para conseguir atender os prazos, né, e garantir lá na ponta também que essa obra atendesse as especificações do cliente. E acho que deu super certo essa dedicação extrema, porque como havia esse gap de conhecimento da minha parte, né, de projetos de natureza industrial, foi importante eu trabalhar todas essas etapas, né, e principalmente aprender com a equipe também. Então, acho que a dedicação foi o ponto-chave para poder conseguir entregar esse projeto com sucesso. Então, depois de 5 meses, entregamos com 10 dias de antecedência ainda. Deu tudo certo. Construtora parceira que estava com a gente também mandaram bem demais em campo. E relacionamento foi algo também que ajudou muito, né? Tá próximo da equipe, eu ali ajudando a resolver os problemas que a gente tinha. E tá próximo do fornecedor e do cliente também. Espetacular. E teve algum medo nesse meio do processo do Marcos? Nossa, de olhar no espelho e falar o seguinte, cara, e agora? Como é que eu saio dessa? Deu muito medo, porque, pensa bem, eu ainda não tinha essa, vamos dizer assim, essa casca, essa bagagem, né? Poxa, atmosfera explosiva, o projeto elétrico é todo diferenciado. Então, acho que esse medo também alimentou uma obstinação para querer fazer a coisa dar certo. E ter gente boa comigo foi bastante importante. Então, esse processo assim, de enfrentar uma coisa muito grande, ainda mais que eu tinha 25 anos. Nossa, cara, então, comecinho de carreira. Geralmente, assim, hoje, com mais tempo, mais estrada, né, eu vejo que esse tipo de projeto vai ser um cara com 20 anos de experiência que vai liderar. E eu tinha pouca idade e pouco tempo de experiência. Mas, para alcançar resultados, acho que comportamentos são o principal fator. E no meu caso foi a dedicação e ter uma equipe muito boa trabalhando comigo. Cara, espetacular. E eu vou falar pra você que teve uma coisa que no início da sua carreira você teve, que eu vejo poucos líderes terem hoje em dia. Eu vejo muita liderança ter dificuldade de lidar com gente sênior. Porque uma pessoa sênior, ela é questionadora, e normalmente o líder ele quer estar num patamar onde eu falo, né, e não gosta muito de ser questionado. Péssimos líderes, tá, pessoal? Não é todos, tá? Os líderes que não têm um nível de maturidade para lidar com gente sênior. E você, com 25 anos, tomar a decisão de eu vou contratar uma equipe sênior, tem que ser melhor do que eu, já mostra o quão líder você foi e o quanto você estava disposto a ouvir, a crescer e de fazer acontecer como equipe. Parabéns, cara, espetacular. Sim, zero ego. Para liderar é zero ego, gente. Não adianta. Cara, é foco no resultado. Não importa se você vai ter menos tempo de experiência. No final do dia, tá todo mundo ali precisando entregar. Então, acho que ter um bom relacionamento também, né, ali faz muita diferença. Mas pro líder, é zero ego. Não pode ter ego. Anotou aí? Quer liderar? Zero ego. Perfeito esse insight. Falando pra você, cara, o programa é cheio de insights aqui. Se errar, fala que errou mesmo, pede aí, desculpa, volta atrás. E faça isso rápido, tá? Rápido, né? R rápido. Não deixa a coisa acumular, porque fica ruim pra todo mundo. Exatamente. E depois você, como líder, tem que responder no final, né? Se alguma coisa dá errado. Então, sim, certamente. Se você tem a humildade, não tem ego de poder lidar e vamos crescer, vamos fazer, vamos acontecer, sem procurar culpado, né? Você consegue ter uma velocidade, ou seja, erramos. Tá certo, todo mundo erra, vamos fazer acontecer, né? E com foco no resultado. Verdade. Eu queria abordar um pouquinho de liderança. Cara, gerente de projetos, eu falo para você que é uma das áreas que mais me intriga. E o que mais você precisa ter uma competência desenvolvida que é a comunicação. Verdade. Porque muitas vezes você não está liderando diretamente aquela pessoa. Você tinha uma equipe,
sua, mas na grande maioria e todas as pessoas envolvidas, na maioria das vezes você não é o cara que em algum momento vai chegar, para e faz do jeito que eu tô falando. Você vai ter que liderar por influência. E como é que foi esse processo, né, de você trabalhar sua comunicação para você liderar por influência, para fazer todas as engrenagens funcionar sem você ser o responsável por aquelas pessoas diretamente, a ponto de você poder... É um Titanic, né, que é difícil de você mudar a rota e o gerente de projeto tem que ali, ó, rebolar. Como é que foi esse processo de desenvolvimento de liderança e essa abordagem de equipes multifuncionais? Bom, fui errando muito, gente. Como eu falei, zero ego. Anota aí. Não tem problema. Fui errando e é erro e acerto, né? Vamos dizer assim. Eu tive o privilégio de já no meu estágio eu trabalhar com a diretoria. Então é uma dinâmica de comunicação diferente do chão de fábrica. A de diretoria é poucas palavras, resultado, número e próximos passos. Já no chão de fábrica, você vai tomar um café com o operador, você vai perguntar se o Flamengo ganhou, se o cachorro dele está bem. Então, assim, esse entender, ter essa sensibilidade de entender o nível de comunicação para cada nível é bastante importante para o sucesso do projeto. Porque você precisa engajar essas pessoas. E os diferentes níveis precisam ter um estímulo central, que é o resultado, obviamente. Cada projeto tem que entregar um resultado, mas a motivação e a dinâmica de relacionamento é diferente. Então, nas minhas primeiras reuniões, já na época de estagiário, eu tomei muita dura, eu era cortado. Então, eu fui aprendendo ali, errando mesmo. Cometi algumas prolixias para explicar um indicador e era só na canela, só ali, próximo. Você então, foi forjado, né? Não foi... Tive que ser forjado ali, mas foi importante. Então, posteriormente, quando eu pude liderar projetos, estar à frente, acho que a dinâmica de comunicação deveria passar por esses níveis. E acho que o ponto-chave para isso dar certo é começar de cima para baixo. Então, vai fazer um projeto, antes de você sair marcando agendas e tudo, precisa ter um kickoff. Para fazer o kickoff, antes de ter o kickoff, é importante conhecer quem que precisa participar desse projeto, né? Então, qual o resultado que você vai alcançar e quais pessoas vão estar ali compartilhando esse resultado, vão poder estar coparticipando dessa solução que vai ser entregue, né? Então, começar com um nível de diretoria, de C-level mesmo, patrocinando. Afinal, você vai precisar da agenda de muitas pessoas para poder criar soluções, para poder estabelecer a dinâmica de acompanhamento das entregas. Então, é bem importante que fique muito clara essa comunicação para todo mundo, para que o projeto seja um sucesso e não seja algo chato também. Porque, cá entre nós, as áreas, né, cada um tem uma entrega, vai ter um calo ali, vai ter uma bucha para resolver. Quando a gente tem um projeto para transformar processos, para mudar formas que as coisas são feitas, ou implementar uma solução nova, necessariamente a pessoa vai ter que desprender um tempo para te apoiar. Seja executando ações ali na área dela, ou seja, informando caminhos, sendo consultada ali de cada etapa da validação. Então é importante estabelecer essa dinâmica de comunicação com todos os níveis. E ficar muito claro para cada um deles, né, qual o impacto daquilo que ele está fazendo para contribuir naquele resultado do projeto, né? Espetacular. Estou anotando aqui. Liderança igual a ego zero. E desenvolvimento de comunicação, liderança, você vai errar. Normal. Eu, por exemplo, quando eu assumi a primeira liderança, depois de ter estudado, ter feito vários cursos de liderança, quando eu assumi a primeira liderança, eu vi que todos os cursos me trouxeram a teoria, mas na prática é outra, porque as pessoas elas vão mudando. Você vai se descobrindo. Você vai se descobrindo. E você falou que tomou muito na canela com a diretoria e para você foi forjando sua comunicação. Em algum momento você pensou em desistir ou que você não servia para isso? Não, porque eu consegui enxergar o valor daquilo que eu estava sendo advertido. É importante você enxergar sempre o todo e ser empático, né? Com a diretoria, eles têm que tomar diversas decisões no dia. Não é fácil a vida de uma alta liderança. Tem que resolver muito problema, tomar muita decisão. Então, se você vai chegar para falar com esse cara, gastar muito tempo dele e ele tem mais 1000 coisas para fazer, tem que ser empático com ele, tem que ir direto ao ponto.
Por outro lado, se você vai falar com um gerente, com alguém da equipe, um analista ou alguém que esteja ali na ponta da operação, você tem que também entender o seguinte, essa pessoa está ali, às vezes, muito ligada ao trabalho, na ponta. É importante ela entender aquilo que ela está fazendo como um todo, como um todo, e o impacto daquilo que você precisa dela. Então, essa personalização da comunicação é importante para você ganhar esse apoio. Então, eu acho que quando eu enxerguei isso, né, que foi errando mesmo, foi, olha, já vem esse cara, vai pedir para fazer mais coisa. Ou então, não, vai direto ao ponto, sabe? Isso você tem que ir aprendendo com esses feedbacks, né? Então, isso, no meu caso, me ajudou bastante. Cara, espetacular. Já anotei aqui, ó, enxergar valor e empatia. E a empatia é um ponto importante que você trouxe. Não significa que o cara que está acima de você, ele está sentado sem fazer nada. A carga de responsabilidade dele é muito grande. Ele tem que tomar decisões e muitas vezes o cara tem toda uma organização, todas as pessoas que sustentar. E o erro, se aquele navio chocar num iceberg, é dele. Então ele tem uma responsabilidade. Então a sensibilidade que você teve de falar, opa, peraí, se o cara está fazendo isso, apesar de muitas vezes ser repreendido, você acha que está fazendo errado alguma coisa, você tem a sensibilidade de dizer, cara, o cara lá em cima tem uma visão diferente da minha e eu preciso, cara, isso é espetacular, cara, mostra um nível de maturidade absurdo, assim, na sua carreira. É muito importante, né? A gente ser empático, né? Isso não é teoria, gente. Isso aí é a prática mesmo. Para você conseguir transmitir a sua mensagem, seja ela qual for, para pedir ajuda, para comemorar alguma coisa, é importante você entender o seu público. E, particularmente na área de projetos, que é bem transversal entre áreas e trabalha a todos os níveis, isso é essencial, está muito diretamente relacionado com o sucesso daquilo que você precisa entregar no final. Então, sensacional. Se colocar no lugar da pessoa é bem importante. Em qualquer situação da vida, né? Não só para cima, mas para baixo também, para o operador. Eu falei isso porque eu vejo muitas pessoas reclamando da gestão e muitas vezes a gente não sabe que por trás daquela pessoa tem traumas, também foi forjado, que muitas vezes a pessoa ela não tem a sensibilidade, normalmente a gente quer que a pessoa nos trate, né, do jeito que a gente gostaria e sem entender que do outro lado também tem uma pessoa com decisões, com uma série de coisas. Então isso que você trouxe é fundamental, ser empático nos mais diversos níveis. Sim, e um ponto importante também é colocar a sua identidade na comunicação, né? Então você pode bem ser profissional, mas não precisa ser chato, você pode ser educado na medida do possível. Se você é uma pessoa mais alegre, mais divertida, por que não colocar isso, a sua identidade na sua mecânica de comunicação, né? Então, seja para se relacionar, seja para montar um PowerPoint, é importante colocar a sua cara, deixar a sua marca também, né? Então, isso passa pela empatia, mas também passa por uma questão de educação, de identidade também. Espetacular. E qual foi o projeto ou iniciativa que você sentiu que teve maior impacto ao longo da sua jornada? Olha, impacto em termos financeiros de processos foi no setor de seguros. Tive a oportunidade de liderar um projeto de a princípio ele seria para redução de custos, mas que ele passou por um guarda-chuva de entregas bem grande, um pacote de entregas, né? Aí foi estabelecida uma meta junto com a diretoria para a gente reduzir uma quantidade de headcounts. E uma das premissas foi, não vamos desligar pessoas. A gente não quer que pessoas percam empregos. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente precisou explorar, primeiro, os modelos operacionais da área de operações. Então, qual o regime de trabalho que as pessoas tinham, como era monitorado os resultados individuais e as entregas para o cliente. Precisamos olhar também quais processos que a gente consegue automatizar para liberar tempo da equipe e, eventualmente, conseguir colocar aquela pessoa para fazer atividades que agregassem mais valor. E um terceiro pilar, que foi olhar negócios, né? Essa empresa fez algumas aquisições e, junto com ela, vieram clientes de outras corretoras. Além disso, alguns clientes de bid que já tinha naquele cliente um modus operandi. E o que a gente fez foi questionar se fazia sentido manter, por exemplo, contas que não eram rentáveis ou que estavam impactando muito o modelo operacional, se ela estava demandando muita operação. Então, fazer esse questionamento e trabalhar ali junto com as áreas de relacionamento, né, o estratégico da área de relacionamento,
ajudou a visibilidade até para poder propor caminhos melhores para o cliente, seja regularizando as relações, os contratos, e seja pensando em modos operacionais que fizessem mais sentido para aquele cliente. Então, o conjunto dessas 3 iniciativas, né, olhar negócio, olhar automação de processos e modelos operacionais, trouxe um resultado bastante significativo, na casa de quase 29 pessoas que a gente deixou de contratar. Isso porque cada iniciativa trouxe seus resultados individuais e também aproveitamos o próprio turnover natural de uma área operacional muito grande para poder redistribuir as atividades entre os profissionais que estavam alocados em clientes. Então, por exemplo, um cara que estava remoto, ele podia atender eventualmente mais clientes do que um cara que estava lá no presencial. O cara que estava lá, a gente não conseguia mexer nele. Então, fazer esse conta-gotas, né, de pessoa por pessoa, que o cliente por cliente, garantiu que a gente chegasse ao resultado necessário, mas principalmente tivesse uma boa distribuição de capacity allocation da equipe. Então, foi um resultado, assim, acho que do que eu gerei foi o mais significativo financeiramente falando e do ponto de vista operacional também, de eficiência. Cara, espetacular. Porque você trouxe a automação, que normalmente quando vem a automação, as pessoas já estão predispostas ou entendem que vão perder o emprego. Ao mesmo tempo, você pegou o turnover, que normalmente é um grande calcanhar de Aquiles da liderança, porque você tem um turnover que ele é natural e você conseguir aproveitar esse turnover para dentro do projeto falar, ó, essa acomodação ela vai acontecer naturalmente, então vamos aproveitar essa acomodação, faz uma distribuição, ou seja, genial, você pegou várias variáveis e colocou essa parte do turnover, cara, pouquíssimas vezes eu vi gente usando, né, de você aproveitar, ou seja, já que a pessoa vai sair, eu não reponho, né, e já vou trabalhando nisso. Normalmente a gente vê realmente as pessoas ou já pensando na redução de headcount, em muitos projetos que eu trabalhei, a redução, assim, esse projeto, quantos headcounts nós vamos reduzir? Quando dentro da empresa você tem o faturamento por cabeça, então se o faturamento cai, automaticamente você tem que colocar pessoas. Verdade. E de forma muito genial você colocou tudo isso dentro da alocação do projeto. Sim, em particular a identificação do capacity da equipe e também do allocation, ou seja, de quanto que cada pessoa estava produzindo, ajudou a gente a distribuir. Em particular, uma das entregas, inclusive, desse chapéu de modelo operacional foi o aprimoramento de um modelo de produtividade que nós tínhamos. Então, por exemplo, clientes que tinham uma criticidade grande e tinham, vamos dizer assim, um nível de dificuldade maior na parte de atendimento, a gente não conseguia colocar tantas atividades a mais para aquele assistente, aquele analista que estava lá alocado. Porém, um cara que estava remoto e estava num cliente mais tranquilo, a gente conseguia distribuir essas atividades. Então, o time que eu trabalhei era sensacional também, as gerentes e todos os coordenadores regionais, a gente garantiu juntos ali, porque o dia a dia da operação é faca na caveira, né? Pois é. É louco. Trabalhar com gente diferenciada é outra coisa. Então, né? Poxa, um mérito muito grande deles também de conseguir, né? Nós todos tivemos um mérito, a alta liderança de comprar o projeto, de estabelecer esse desafio, mas principalmente essa coisa de fazer a muitas mãos, né? E com rituais de gestão, né? Então, semanalmente a gente estava se falando, mensalmente a gente acompanhava isso com o nosso VP de operações. Então, foi um projeto que deu muito, muito certo. Espetacular. E como você vê o futuro da gestão de projetos e quais tendências você acredita que vão ser relevantes, principalmente agora com a IA, que está transformando a relação com o trabalho? Como é que você vê o futuro? Bom, eu acho que o futuro da gestão de projetos, ele vai ser, assim, como você mencionou, muito impactado pela IA. E ele, na verdade, já está, né? E acho que num sentido positivo, tá? Talvez a gente vai ganhar muita velocidade com, como fala? Brainstorms que a gente possa fazer com o apoio do ChatGPT, por exemplo, né? E outras ferramentas de IA também, apoiando como copilotos na gestão de projetos, né? Outras ferramentas também de automação de processos também estão influenciando muito também nessa dinâmica de gestão de projetos. Por exemplo, Power Automate, Power Apps, você já consegue automatizar notificações e aí conectar isso já com essas atualizações num Power BI ou em outra ferramenta que for. Então, acho que a inteligência artificial está vindo para apoiar bastante o gerente de projetos, né? O líder. E apoiar no sentido de deixar mais
fluida mesmo o processo, né? Uma vez que, geralmente, a gente tem que resolver muitos problemas, muitos entraves, né? E se a gente já tem esse apoio, né? Que nem sempre a gente vai ter pessoas fazendo isso pra gente. Perfeito. Em muitos casos, o gerente de projetos, ele Perfeito. é um cara solitário, né? Ele que tá Cara, ali perfeito. orquestrando tudo. Se ele tem... Como ele, em muitos casos, ele não vai ter um headcount, vai ter alguém apoiando, esse apoio da inteligência artificial é bastante significativo para acelerar o tracking das iniciativas, né? Então, se ele precisava fazer muitas reuniões para avaliar briefing e fazer levantamento de soluções, com o ChatGPT, por exemplo, ele já pode levar isso pronto e só validar com as equipes, né? Obviamente, tem que ter um cuidado aí com o LGPD, tá, pessoal? Você não vai colocar dados da empresa lá no ChatGPT, mas você pode observar, por exemplo, ideias que ele possa te dar em processo de cocriação de soluções. Então, isso aí já ajuda, né? Você, ao invés de você, como eu comentei, fazer várias reuniões para identificar o que pode resolver um problema, você já leva um conjunto de coisas. Olha, isso pode resolver esse problema, pessoal. E aí as próprias equipes multifuncionais vão falar, vão validar. E vai deixar um processo mais fluido para todo mundo. É uma questão de tempo. Eu fui num evento de tecnologia, onde a Tânia Constantino ela falou lá neste evento sobre o Copilot dentro do Office. E como a Microsoft, através do Azure, está colocando esse Copilot à disposição das empresas. Eu acho que vai ser uma questão de tempo das empresas já terem os seus próprios GPTs ou já ter os suas próprias inteligências artificiais. Eu já vejo empresas, inclusive, pegando o ChatGPT, que Microsoft e ChatGPT estão correlacionadas, né? Sim. Até a Tânia falou isso, são empresas parceiras, né? A Microsoft é investidora também e tudo mais. Uhum. Então você vai ter dentro das empresas o seu próprio ChatGPT, o seu próprio Copilot, o Google vai lançar o Gemini agora, né? Dentro do Bard. É verdade. Então assim, eu acho que as empresas já, em algum momento, elas já vão disponibilizar essas ferramentas. Cabe então ao gestor de projetos não só se especializar nas certificações que ele tem que ter, mas também ser um gestor com IA. E aí entra a minha curiosidade. Essas certificações, você acha que em algum momento elas vão incluir essas ferramentas dentro do processo de certificação, ou isso ainda está distante? Eles são conservadores o suficiente? Eu nunca fiz uma certificação de projeto, por isso que eu estou perguntando. Mas já existe essa correlação? Já se fala isso dentro das comunidades de projetos? Olha, para o nível de certificação, talvez ainda não. Porque, no geral, as certificações elas vão trabalhar os princípios e boas práticas, né? Obviamente, ferramentas podem auxiliar nesse caminho, mas eu sendo sincero, ainda não vi algo a respeito. Porém, é uma questão de tempo para a gente saber. A última edição do PMBOK, por exemplo, a 7ª edição, já trouxe vários pontos de agilidade, por exemplo. Até então, existia aquela guerra, né, do preditivo, o waterfall contra o ágil. Então, ele já consegue estabelecer esses princípios também nesse guia de conhecimento. Então, se talvez não for uma coisa de hoje, vai ser daqui a pouco, né? Vai ser daqui a pouco colocar isso como um princípio, né? O profissional de projetos ter esse embasamento também de buscar qual ferramenta pode auxiliá-lo ali, né? Colocar isso como um princípio. O que você está trazendo é justamente o medo que as pessoas não devem ter dessas ferramentas. Ou seja, por mais que as ferramentas elas tenham uma capacidade de processamento absurda, a sensibilidade que você tem que ter de ajustar a teoria, de ajustar a ferramenta para uma realidade que só você está vivendo, mostra que a máquina não vai conseguir te substituir. Não mesmo. Não vai. Não tem como isso acontecer. Outras funções vão ser geradas também, né? A gente ainda... Eventualmente aparecem pesquisas que novas profissões vão surgir. Então, a coisa está mudando. O que a gente precisa é se adaptar, se atualizar e usar isso a nosso favor, né? O exemplo que eu dei aqui foi até de que, por exemplo, o ChatGPT pode agilizar reuniões, por exemplo. Você já levar coisas prontas. Você só validar. Porque a decisão sempre vai ser feita por pessoas. A IA vai estar ali para te ajudar a ver o melhor caminho. Ou facilitar ali você de chegar ao caminho que você quer. Então, acho que é uma questão de tempo mesmo. Não, perfeito. Aí você tem o Chat 4, que você sobe arquivos onde tem muitos gerentes de projetos que trabalham com múltiplas planilhas. Você subir todas elas, cuidado com o LGPD
dentre as informações que você tem que ter Cuidado. lá, mas a questão de ele conseguir trabalhar com essas múltiplas tabelas, reduzindo o seu tempo de processamento. Ou seja, o que você tem que processar, aquela coisa mais mecânica, ele pode fazer, mas a sensibilidade que você tem que ter de adaptar, de negociar, de fazer, isso nenhum robô vai substituir. Não mesmo. E tem que saber usar, pessoal. Então, até a forma que você fala para ele te dar Um resultado. um resultado faz a diferença. Você pode ter resultados diferentes pelo chat GPT, por exemplo, só com relação à forma que você pede para ele te trazer um insight ou alguma solução. Perfeito. E quais conselhos você daria para quem está começando na área de gestão de projetos? Bom, acho que para quem está começando, o principal conselho é mão na massa. É a prática que vai te levar a saber qual caminho que você tem que percorrer. Não é muito, talvez não muito intuitivo dizer, já vai para a prática. Eu digo isso porque existe uma quantidade muito grande de ferramentas, de métodos. Gestão de projetos, ela tem muita teoria, né? E aí a gente até se questiona, poxa, mas por onde que eu começo? Então, pega qualquer um. Tenta aplicar na sua vida pessoal. Por exemplo, se você não está numa área de projetos, você ainda está na graduação, quer começar nessa carreira, procura um projeto de extensão da sua faculdade. Uma empresa júnior, um projeto Baja, um projeto de pesquisa, não importa a sua faculdade. Alguma atividade extracurricular vai ter. Tem um voluntariado, por exemplo. E aí, pensa o seguinte, projetos sobre entregar resultados de forma pontual. Então, que tipo de resultado você pode entregar de forma pontual? Você pode pegar um exemplo da sua própria vida mesmo. Olha, eu quero juntar dinheiro para comprar uma casa, por exemplo. Como transformar isso num projeto? Primeiro, estabelecer essa meta, onde eu quero chegar, e aí eu penso, quais as ações que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que diversificar minhas fontes de renda? Eu vou ter que reduzir meus custos para eu juntar, para eu ter mais dinheiro, para eu chegar lá? Então, assim, começa aplicando. O método, o caminho, a ferramenta que você vai usar vai ser uma coisa que com o tempo você vai ter acessibilidade de falar assim, não, isso aqui faz sentido para mim. Agora é importante eu ter ali um cronograma, eu saber o que vai dar errado. E isso é para qualquer natureza de projeto. Não existe uma regra. Por isso que eu falei, já vá direto para a prática. Se você não está na carreira, se você já está dentro de uma empresa, está numa área financeira, por exemplo, antes de você ir para uma área de projetos, eu quero trabalhar só com projeto, experimenta fazer um projeto na sua área financeira. Por exemplo, a área financeira ou uma área de compras ou um jurídico. Vamos pegar um exemplo do jurídico, por exemplo. Que projeto que eu posso fazer no jurídico? Como que eu começo? Posso pegar um indicador, processos trabalhistas. Como que eu reduzo a quantidade de processos trabalhistas da empresa? E aí, qual ferramenta que você pode usar? Você pode usar um PDCA, você pode usar um DMAIC. Você vai analisar esse indicador, quebrar ele em várias partes, entender a causa raiz do porquê que a empresa está tendo muitos processos trabalhistas, pensar depois as ações que você vai implementar para engajar mais as pessoas, para mitigar questões de processo também. Então, se eventualmente há fragilidades num contrato de trabalho, como você mitiga esse risco? Então, começa de onde você está. Seja uma coisa pessoal, seja você está na faculdade e ainda não encontrou, ou se você está dentro da empresa, pega um problema da sua área. E aí você viu que você gosta desse tipo de trabalho, de desafio, aí tem caminhos, né? Que aí cada empresa vai ter para você pleitear uma mudança para essa área. E aí, botou a mão na massa, aí você vai descobrindo o que você gosta, o que você se identifica e o que é a realidade do lugar que você está, aí você vai buscar a teoria. E é isso que não falta. Tem muitos autores aí que são fera no mercado. Ricardo Vargas, Falcone, Mário Trentin, o José Finótio. Então, tem muito material legal também na internet, muitos autores renomados. Mas comece pela prática. Essa é minha dica. Espetacular, cara. Se ele estiver assistindo aqui, ele sabe disso. Logo quando eu entrei na empresa anterior que eu estou hoje, eu comecei lá em agosto. Lembro até hoje. 15 de agosto. E aí, na entrevista, eu falei pra pessoa que estava me entrevistando. E aí eu já vou conectar com essa questão do projeto que o Marcos está falando. Aí eu falei, olha, só que eu estou entrando agora, só que eu vou precisar de férias em agosto do ano que vem. Porque minha filha nasce.
em agosto do ano que vem. Faz a conta, eu estava em agosto, 9 meses de gestação, ou seja, eu tinha que... o time certo. eu tinha que engravidar num período certo para em agosto dar certinho. Minha filha nasceu no dia 2 de agosto do ano seguinte. E o meu gestor falou, cara, um dos pontos que eu te contratei é porque você foi tão preciso, porque assim, cara, pra você entrou em agosto, você teria que estar engravidando ali pra novembro, dezembro e não podia dar nada de errado. Porque se desse algo errado, ela não ia nascer em agosto, porque poderia ter passado um mês. Cara, e precisamente ela nasceu no dia 2 de agosto. Ou seja pra ter filho, seja pra sair de férias, seja pra comprar uma casa, não tem desculpa pra você não implementar uma gestão de projeto na sua vida. Pra qualquer tema. Pra qualquer tema, Isso não que tem eu jeito. acho fascinante, assim, desse universo de conhecimento, de trabalho aqui. Ele é aplicável literalmente a tudo. Ah, você quer fazer construir alguma coisa. Se você quer chegar a qualquer lugar, você pode implementar um método com a sua realidade, com o seu jeito, para chegar lá. Definir quanto tempo você vai revisar. E a propósito, baita case esse seu da paternidade, porque a quantidade de variáveis não controláveis é muito grande. Cara, eu tinha acabado de sair de um aborto, que a gente tinha tentado engravidar, perdemos, e ele falou assim, agora vai dar tudo certo, agora vai acontecer. Eu entrei dia 15 de agosto, no dia 2 de agosto do ano seguinte ela estava nascendo. Nossa, precisamente no que a gente tinha pensado. Então, assim, óbvio que tem várias variáveis, muita coisa podia acontecer, mas a gente já tinha ali os meios de contorno sempre, e eu acho que gestão de projetos, independente da sua profissão, pessoal, independente, esses conhecimentos, eles são fundamentais para a sua vida, para a sua carreira, seja para ser médico, advogado, qualquer profissão. Conhecer de gestão de projetos é importante, porque se você não tiver que tocar você vai estar participando de em algum momento da sua carreira. E quando você tem o conhecimento, cara, isso vai gerar muito valor na sua vida profissional. Verdade. Não importa se você é um empregado, se você é um empresário, se você está ali num cargo operacional, ou se você é o CEO, um executivo. De alguma forma, esse tema vai existir na sua vida. Por mais que ele não tenha essa nomenclatura, gestão de projetos, mais que você não precise ser um especialista, mas conhecer essas ferramentas, esses métodos para te ajudar a estruturar, a entregar o que você precisa ou a chegar ao seu objetivo são, assim, fundamental. Pena que a gente não tem isso no colégio, né? Eu estava pensando nisso agora, era algo que devia já vir, e eu acho que a educação precisa ter uma boa reforma e já colocar algumas coisas importantes. Eu sei que a educação financeira já estão começando, já existem. Estamos avançando nisso. Mas está na hora de colocar algumas outras competências também, como gestão de projetos. Eu sei que tem algumas escolas que já colocam, mas sim, vendas, marketing, gestão de carreira, que é importantíssimo. Nossa, verdade. Então, assim, tem muita coisa que eu acho que precisa ser adicionada. Eu sei que tem muitas escolas fazendo coisas diferentes, fazendo coisas novas, mas precisa uniformizar isso, né? Temos muita oportunidade. E se temos oportunidade, temos projetos, Temos projetos. Perfeito, cara. Marcos, estamos chegando no final do programa. Falei pra você passar rápido, cara. Aqui, quando você pensou, quando você pensa, já rápido. Foi. Mas eu queria que você desse uma dica de um livro para quem quer começar na área de projetos, ou um filme, ou uma série, algo que, para quem quer começar, e algo também que está te impactando pessoalmente, né? Não precisa ser necessariamente na gestão de projetos, mas algo que você está consumindo e que está agregando valor na sua vida. Bom, eu acho que para começar um livro, Falcone. Aquele ali é a bíblia de quem vai trabalhar com melhoria contínua, quer entender métodos de resolução de problemas. Então, Falcone, ele é top. Gerenciamento da rotina. Eu já fiz uma publicação no LinkedIn sugerindo e bombou, inclusive. Deu muito certo. Uma diretora da Falcone compartilhou. Então, a forma simples que ele fala, direta, e não fica gastando tempo com teoria, com abstração. Ele já vai, faz isso. Cara, é uma referência, né? O PDCA, a coisa mais simples que tem. Cara, ele é espetacular. Pra mim, ele é top. Eu é um grande admirador do Falcone. Ricardo Vargas também, manual de projetos. Ricardo Vargas, ele é um cara global também, como Falcone. E ele tem conteúdos bem legais, assim, explicando as técnicas, os fundamentos, princípios da gestão. Mário Trentin também, cara fera também. Então, esses são os autores e o livro eu começaria pelo básico mesmo, pelo Falcone. Ali ele vai te ensinar a PDCA e testa, dá certo. Pode ser por qualquer coisa na sua vida ou dentro de uma empresa.
Então, acho que essa seria a minha recomendação do que eu estou consumindo assim, de conteúdo. Eu acho que não são de gestão de projetos, estou explorando mais o lado espiritual da minha vida. Então, ser humano ele não é só carne e osso, ele também é espírito. Então, busque aí seu caminho, sua luz interior. E acho que é isso que eu posso dizer. Cara, espetacular, Marcos, espetacular. Que bate-papo incrível, com vários Obrigado. insights. Anotei Obrigado pela vários oportunidade. aqui. Espero que você tenha anotado também. Cara, liderança, ego zero. Você vai errar, então já tenha isso internalizado. Você tem que enxergar valor, você tem que ser empático. Ou seja, cara, várias lições aqui que foi assim que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira, conversando com profissionais como você. E é isso que o programa faz, é trazer pessoas que estão fazendo acontecer e que podem gerar insights aí e te levar para o próximo nível. Obrigado pelo seu Maravilha. tempo. Obrigado, Paul. Obrigado, pessoal. Quem quiser, me procura lá no LinkedIn, Marcos Abraão, Abrahao. Quiser trocar ideia, poxa, pode me chamar, estou à disposição. Bacana. Isso é incrível. Eu vou deixar o link do perfil do LinkedIn dele e as indicações que ele deu aqui na descrição do vídeo também para você não perder nada. Se conectem com o Marcos, ele está gerando muito conteúdo legal no LinkedIn para quem gosta dessa área de gestão de projeto e dentre outros assuntos. Então acompanhe o Marcos, vai estar tudo aqui na descrição. Maravilha, obrigado, pessoal. E muito obrigado a você que nos acompanha, que nos prestigia com a sua audiência. Esse é um programa que eu gosto muito de fazer, que eu faço para aprender com pessoas especiais como o Marcos, e eu espero que você esteja também aprendendo e crescendo na carreira. A gente tem um único objetivo, levar você para o próximo nível. Por isso que esse programa se chama Next Level. Não se esqueça de ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a crescer e trazer cada vez mais executivos para te ajudar na sua carreira. Até o próximo Next Level.